Hoje eu uso a palavra para saudar, homenagear, abraçar o povo da cidade rondoniense de Guajará-Mirim. Olha bem, Guajará-Mirim. Guajará-Mirim é uma cidade que fica na divisa da Bolívia. Do lado de cá é Guajará-Mirim. Do lado do rio, do outro lado do rio Madeira, é a cidade de Guaiará-Mirim, na Bolívia. Só o rio separa o Brasil da Bolívia. E Guajará-Mirim hoje completa 90 anos de emancipação. 90 anos. Para vocês observarem que nesse período, nessa fase de 90 anos atrás, Rondônia só tinha duas cidades. Só tinha apenas duas cidades, que era a cidade de Porto Velho e a cidade de Guajará-Mirim. E Guajará-Mirim completa hoje 90 anos. Eu saúdo a todo o povo daquela cidade maravilhosa da fronteira brasileira. E Rondônia é mais nova do que a cidade. O estado de Rondônia tem 37 anos. Foi emancipado no dia 4 de janeiro de 1982 e Guajará já tem 90 anos. Eu chamo a cidade de Guajará-Mirim de uma cidade inteligente. Eu chamo Guajará-Mirim de uma cidade singular. É a cidade inteligente, a cidade singular, porque a cidade tem mais de 95% de florestas virgens. A cidade de Guajará-Mirim, ela tem os rios mais puros, águas mais limpas do nosso país. É uma cidade que tem a maior comunidade de índios do estado de Rondônia, muitas etnias, ao longo das margens do rio Madeira, de outros rios tortuosos, como o rio Pacaás Novas, no estado de Rondônia. Lá vivem os índios, no mato, e eles descem de canoa, longas distâncias, longos dias, remando, muitas vezes para socorrer um doente, para levar farinha, para levar alguns mantimentos, comprar coisas essenciais. Então são longas distâncias. Quem vive em Brasília, Goiânia, São Paulo, não tem ideia nenhuma do que seja a vida ribeirinha, a vida no Brasil profundo, no Brasil distante, o Brasil que muita gente não conhece, não tem ideia das coisas, como é que funciona por lá. E ao mesmo tempo a cidade de Guajará-Mirim, por fazer tudo que tem de mais nobre, que é preservar rios, preservar aves. Nós sabia, senador Zenardi, que lá em Guajará-Mirim tem 10 espécies de aves que só tem lá, no mundo. 10 espécies de aves exóticas que só existem por lá, no mundo inteiro. É tão fantástico isso. Eu chamo uma cidade inteligente, porque é uma cidade singular, porque ela preserva, guarda o seu tesouro verde, o seu ambiente preservado, o rio íntegro. Como deve sofrer os moradores às margens do Rio São Francisco? O rio morrendo, o rio secando, o rio não movimentando as embarcações tradicionais, as pessoas, os moradores das cidades ribeirinhas no entorno da margem do Rio São Francisco, rezando, apelando para que aquele rio não seque. E lá em Guajará, o rio abundante, agora está até cheio demais. Então, é assim. E, por outro lado, tem um contraponto assim, inimaginável. É uma cidade pobre. Os ribeirinhos são pobres. São desassistidos. A senhora que é médica, lá tem uns distritos que ficam assim na foz de 2 rios. Um que vem da Bolívia, que é o rio Mamoré, e outro que é o rio Guaporé. Eles se juntam. Nessa junção, nesse delta, nessa foz, tem um distritozinho de povos ribeirinhos, chamado Surpresa. Ele chama Surpresa porque é uma surpresa. Ele está ali, naquele encanto, olhando o surpreendente ambiente de 2 rios que se juntam, rios
de nacionalidades diferentes, e eles descem ali de sítio de surpresa, que demora muitas horas de barco para chegar na primeira cidade, que é a cidade de Guajará-Mirim. Então a gente fica pensando assim, vale a pena preservar? Vale a pena manter a floresta em pé e ser pobre? Olha bem, olha essa reflexão, senador Campos, né? Falando de Júlio, é o irmão, né? Vale a pena preservar, ficar tão bonito, tão fechado, tão natural e viver na pobreza? O que é que ganha? Se desmatar, plantar soja, criar gado, fazer tudo, enriquece as pessoas e preservar a pobreza. Então não combina o meio ambiente preservado com a pobreza. Então alguma coisa nessa matemática da distribuição da renda, alguma coisa nessas equações da distribuição da renda deve ser revisto, porque essas comunidades pobres, ribeirinhas, indígenas, necessitadas, que preservam rios, florestas, animais. Agora mesmo, hoje eu vi com um vereador dessa marcha, me mostrando a quantidade de cobra cascavel, invadindo casas do Distrito de Surpresa. Cobras grandes, né? Grandes, entrando nas casas. Eu falo, e lá não tem, senadora, nem soro antiofídico. Nem soro antiofídico lá na comunidade. Tinha 2 médicos cubanos e os brasileiros não foram para lá, agora não tem ninguém. E as cobras lá. Cobras grandes. Eu vi as fotos hoje dessas cobras. Então, a pobreza, a falta de assistência e a preservação, até a cobra sobrando dentro das casas, cobra das comunidades. Por aí a senhora observa o quão desigual é esse mundo brasileiro.